A Montanha Mágica 14. Estou ali na página 117. Já estamos no capítulo 4, uma compra necessária. Se eu não me engano, essa foi a parte em que o Hans tenta defender para o Settembrini. Esse foco às vezes dá certo, às vezes não. O Hans tenta defender para o Settembrini que é um despropósito, justamente por aquelas duas concepções de morte que o Hans tem. Uma delas é sagrada. É um despropósito, como que pode uma pessoa doente ser estúpida. E o Settembrini discorda veementemente com essa ideia, falando que é o oposto, né? A beleza se encaixa muito melhor com uma pessoa saudável, a inteligência se encaixa muito mais com a beleza e com uma pessoa saudável do que com uma pessoa doente. E aí na página 117 a gente continua com a fala do Settembrini. Um retrocesso, prosseguiu Settembrini, enquanto erguia o guarda-chuva por cima da cabeça de um transeunte. Um retrocesso espiritual em direção aos conceitos desses tempos tenebrosos, atormentados. Ele está falando antes do humanismo aparecer, né? Provavelmente ele se refere à Idade Média, na concepção dele, que é um humanista. Creia-me, engenheiro, isso é doença. Uma doença explorada a fundo para a qual a ciência conhece denominações diversas. Uma deriva da terminologia estética e psicológica e outra da política. São termos escolares que nada tem a ver com o nosso tema e dos quais o senhor pode perfeitamente prescindir. Um parênteses aqui que não é o propósito do vídeo, mas lembre-se, como o Settembrini é um humanista, ele vai acreditar no progresso da ciência, ele vai ter esse tipo de otimismo, né? E a ciência, pelo menos aqui do Settembrini, uma das características é ela consegue nomear as coisas, consegue dizer quais são os problemas. Então, a ciência já sabe qual que é o teu problema. Continuando. Mas como tudo se encadeia na vida espiritual, e uma coisa se depreende da outra, como não se pode estender ao diabo nem sequer o dedo mínimo, sem que ele logo agarre a mão inteira, e com ela todo o homem, e como, por outro lado, um princípio sadio só pode presentificar, trazer ao presente, trazer à realidade nesse caso, efeitos também sadios, sendo indiferente qual o ponto de partida, queira, pois, o Senhor gravar na memória que a doença, longe de ser nobre e por demais digna de reverência para ser compatível com a estupidez, representa pelo contrário uma humilhação. E aí tem o ponto dele aqui sobre a humilhação, etc. O que eu quero focar aqui não é o fato de a doença ser uma humilhação ou não, ou o que se encaixar melhor com a sabedoria. Eu quero focar nessa ideia dele que se você dá um dedinho mindinho pro diabo, ele vai puxar a tua mão inteira, e vai puxar o braço inteiro e vai puxar o homem inteiro, né? Se por outro lado você faz um conceito sadio, você tem uma ideia sadia, essa ideia também vai se dissipar ou se propagar e vai acertar todas as coisas. Te convido a pensar sobre isso, eu acho interessante. Você tem uma determinada concepção, uma concepção talvez que você não meditou, sobre a qual você não meditou muito, e em cima dessa concepção você constrói diversas outras conclusões. E se essa concepção no começo for errada? O que você faz com tudo isso que você construiu? Bom, é claro que a gente não pode duvidar de todas as concepções que a gente tem na vida, mas a gente pode tentar encontrar aquilo que geralmente está na base das outras coisas que a gente faz. E o que o Settembrini está falando aqui é que um conceito moral, ou seja, para ele, não estou discutindo isso agora, talvez a gente discuta depois, para ele, se você acredita que a doença, há algum romantismo na doença e na fraqueza ou na morte, isso vai fazer com que a tua vida tenha diversas outras conclusões. Então, talvez valha muito a pena pensar nos conceitos morais que a gente tem, né? O que
ou seja, aquilo que nós somos como humano e nossas concepções como humano, para depois pensar em todo o resto. Isso vai afetar todo o resto, de acordo com Settembrini. Por outro lado, porque é claro, vai, como é que se diz, minar todo o seu edifício, de acordo com essa passagem. Só que por outro lado, se você conhece a verdade, colocando nas palavras de Jesus, a verdade te libertará. Ou seja, você tem uma vida toda mal estruturada a partir do momento que você aceita a verdade, por mais que essa verdade seja difícil de ser aceitada. Essa verdade, ela não consegue ficar isolada ali, ela leva você a ver uma outra mentira e consertar essa mentira com mais verdade, e isso também vai ser um efeito em cadeia, né? Bom, essa é a ideia que está aqui.